Você precisa ter conteúdo para quando essas portas se abrirem. Tem pessoas que se orgulham de portas que abrem, que elas não estavam preparadas para as portas que abriram. Não basta você se orgulhar da porta que Deus abriu. A questão é, eu estou preparado para a porta que Deus pode abrir? Porque aí tem gente que não se prepara e passa vergonha quando a porta abre. Aí causa frustração. Pô, abriu a porta, mas é isso? Isso é papo para outro dia. Mas eu amo vocês. Salmo 15. Eu vou ler em duas versões. Eu vou ler primeiro a NVI e depois eu vou ler na versão da Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia que eu aconselharia você ter ela na sua casa para consulta. É uma Bíblia de linguagem muito simples e muito esclarecedora e muito fiel também ao original. Eu estava vendo esses dias uma entrevista do Eugênio Peterson, que é o que traduziu a Bíblia A Mensagem, e ele dizendo de quantos anos, o trabalho que ele teve de pesquisar os originais para poder traduzir a Bíblia nessa linguagem A Mensagem. Não é uma Bíblia para você de repente trazer para a igreja, porque tem coisas que são bem diferentes por causa da tradução, mas vale a pena de você ter em casa, ou até no seu tablet, que tem ela em versão de tablet, ou celular, para consulta. Vale a pena você comparar uma versão, que às vezes tem palavras na Bíblia que são um pouco difíceis, você não entende muito bem, e na mensagem elas estão bem simplificadas, aí você entende o que o autor quis dizer com aquela palavra. Então por isso que eu vou ler para você em duas versões. O Salmo 15, na versão da NVI, ele vai dizer: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Aí olha a versão, a mensagem. Ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nesta lista? Verso 2: ande direito, faça o que é certo, fale a verdade, não machuque o seu amigo, não acuse o próximo, menospreze o desprezível, mantenha a sua palavra mesmo quando tiver prejuízo, viva de maneira honesta, jamais aceite propina, você nunca entrará na lista negra se viver dessa maneira. Feche os teus olhos. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está presente nesse lugar. A minha oração nessa hora é que nós possamos ter os nossos sentidos aguçados para aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Nos dê uma audição conectada com a sua voz. Nos dê um coração como terra fértil para receber a tua palavra e que ela possa gerar frutos em nós. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Eu quero que você entenda que a verdadeira adoração, ela é conectada, ela é acompanhada da santidade. A verdadeira, repita comigo, a verdadeira adoração é conectada com a santidade. Não é possível ter adoração sem ter santidade. A verdadeira adoração, ela vem acompanhada da santidade. Um verdadeiro adorador, que é como aquilo que Deus procura, ele tem uma vida santa, ele é conectado, essas coisas caminham juntas. A adoração não é, você sabe disso, mas a gente vai
falar de novo, adoração não é um momento onde a gente canta. A adoração não é um estilo de música igual muita gente pensa. A adoração é uma vida inteira voltada para Deus. É uma vida que reflita a glória de Deus, que dá testemunho de Deus, que transmite e que transpira Deus. Isso é uma vida de adoração, é uma vida toda voltada para Deus. Esse Salmo 15 é um salmo muito citado, é um salmo muito visitado, assim como o Salmo 23, assim como o Salmo 42, assim como o Salmo 91, assim como o Salmo 46, são salmos conhecidos da gente, mas a gente precisa analisar alguns pontos aqui do que Davi estava dizendo com isso. Primeiro, o Salmo 14, que é um salmo que vem um pouquinho antes, um capítulo antes, é sobre um homem poluído. Ele já começa dizendo: diz o tolo em seu coração. Já o Salmo 15 é o salmo de um homem que busca andar de acordo com os padrões divinos. Davi tem um desejo, ele fala: quem habitará no seu tabernáculo? Essa palavra habitar, ela era usada para um hóspede. Quem poderá ficar hospedado? Sabe, há diferença de hóspede para morador, você sabe disso. Hóspede é temporário, o hóspede fica num hotel por um tempo, ele vai visitar a sua casa, ele fica por um tempo, ele visita e vai embora. Mas Davi falou: olha só, quem habitará? Depois ele melhora. Não, melhor, quem pode morar? Davi diz: eu não quero ser um frequentador do seu tabernáculo, eu quero habitar na tua casa. Eu quero ser um convidado frequente. Eu quero ser um convidado permanente da tua presença. E no Salmo 14 há dois grupos em Israel. O Salmo 14 diz isso: os obreiros da iniquidade e a linhagem do justo. E essa linhagem do justo, ela permanece até hoje. É a linhagem a qual nós pertencemos. Posso ouvir um amém aqui? É uma palavra mais de ensino essa manhã. Eu quero que você assimile, eu quero que você anote, eu quero que você guarde isso para você, e eu quero que isso se torne prático na sua vida. O Salmo 10 e 12, eles concentram-se naquilo que não é aceitável ao Senhor, enquanto o Salmo 15, na verdade aqui é um pacote de salmos, que vai de 9 ao 15. Depois você estuda, do capítulo 9 ao capítulo 15. Então, nesses capítulos anteriores, está dizendo de comportamentos que não são aceitáveis ao Senhor, enquanto o Salmo 15 descreve o que é aceitável ao Senhor e quem é que faz parte dessa lista. Quem é que pode entrar nessa lista de pessoas aceitáveis a Deus? O que é que Deus espera de nós? Então é um salmo de santidade. Quando é um salmo de santidade, ele provoca a verdadeira adoração, porque a santidade te leva a adorar. Amém? Uma vida santa, uma vida que busca agradar a Deus, ela se torna uma vida de adoração, porque a santidade te impele, te empurra a viver uma vida de adoração. E esse salmo, quando colocado em prática, ele vai se espelhar muito com as características de uma pessoa que tem os frutos do Espírito, baseado em Gálatas capítulo 5. E querido, santidade é um dos maiores atributos de Deus. A santidade é o que nos torna úteis para Deus. Sabe, santidade é como a gente deve procurar viver uma vida em santidade. A Bíblia fala que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Santificação já diz, ação de se tornar santo. É isso que significa santificação. É uma junção de duas palavras, ação de se tornar santo. E quando nós meditamos sobre isso, sobre a santidade de Deus, há coisas que acontecem na nossa alma. Nós temos a consciência dos nossos pecados, porque quando eu decido viver uma vida santa, eu sou incomodado nas práticas erradas que eu pratico ou que eu praticava. A santidade me leva a viver uma vida de incômodo. Então eu passo a ter consciência dos pecados, eu passo a ter consciência de certas coisas que talvez antes não me incomodavam, mas porque eu me tornei uma nova criatura, são incompatíveis com o padrão de vida que eu estou vivendo agora. Nós conversávamos, eu e o Wesley, e o Hever e o Léo, na quinta-feira, depois daquele jogo que o Flamengo perdeu para o Grêmio, mas isso é outra coisa, deixa para lá, e a gente falava um pouco sobre isso, sobre conversão.
né? Acho que eu já citei esse exemplo aqui uma vez. Quando você se converte, por exemplo, se você pega um motor que ele é gasolina e você converte para álcool, a gasolina não vai mais funcionar naquele motor. Porque houve uma conversão, então o combustível que funcionava antes passa a não mais servir para você agora. Quando você se converte, aquilo que era o teu combustível no mundo não serve mais para você agora. O problema é que tem crente que quer viver uma vida flex. Tem crente que ele quer andar com a plaquinha flex. O que botar, estou aceitando. Eu estou na igreja, eu adoro, mas daqui a pouco estou na boate e também me sinto bem. Ele é flex, alguma coisa está errada. Porque quando eu me converto, o que me alimentava no mundo não me alimenta mais hoje. Posso ouvir um amém aqui, queridos? Certas coisas que eram combustível para mim lá fora não são mais combustíveis hoje. Então, quando eu decido viver uma vida santa, eu vivo debaixo dessa consciência. Então, eu tenho consciência dos meus pecados, eu tenho consciência dos pecados de pessoas que estão na minha volta, eu tenho consciência do pecado da comunidade, de pessoas da cidade. Eu consigo discernir o que está acontecendo na cidade. A gente é levado por um desejo de abandonar os nossos caminhos errados. Não estou dizendo que você vai conseguir viver uma vida perfeita, irmão. A Bíblia fala que todos nós pecamos. Mas estou dizendo que a gente passa a ter uma consciência do que é certo e do que não é. Então o pecado ele vai ser um acidente no meio do caminho, mas ele não vai ser parte da minha vida. Amém? Você está aqui comigo nessa manhã? Fica comigo. Então, esse é o desejo que Davi está expressando aqui nesse salmo. E enquanto tem pessoas que questionam a classificação desse salmo como sendo um salmo de santidade. Mas a gente tem que entender que santidade abrange muito mais do que simplesmente eu vir para a igreja, eu andar com uma roupa mais decente. É muito mais. A santidade, ela tem que dominar completamente a nossa vida, as nossas atitudes, a maneira como eu me comporto. A minha vida passa a ser revestida pela glória e pela presença de Deus. Ah, mas aí você cafona. Não é isso. É as tuas atitudes refletirem a Cristo. Não é viver de personagem. Domingo eu pego um personagem e eu visto esse personagem para vir para a igreja. Mas é uma vida totalmente dedicada e voltada para Ele. Tem muita gente que está vivendo crise de identidade nesses dias devido à ausência de uma atitude que expressa Deus. Ele está vivendo em crise com o mundo e com uma vida cristã, e ele está decidindo ainda quem vai dominar. Eu quero deixar bem claro para você que você precisa deixar que Deus assuma o controle da sua vida. A santidade, como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, santidade não é algo para ser recebido em uma reunião, mas é uma vida para ser vivida em cada detalhe. Oh, meu Deus! Não é algo que você vem aqui, recebe uma oração e uma gota de óleo na cabeça e agora fala, agora eu sou santo. Não, você não recebe isso numa reunião. É uma escolha, é uma decisão de vida. Amém? Sabe, tem que haver em nós um ardente desejo por experimentar Deus em suas profundezas. E a santidade, ela é fundamental para todos aqueles que desejam servir a Deus. E um dos conceitos desse salmo, que esse salmo trata, é de nos encorajar a olhar para como nós temos nos aproximado de Deus na adoração. Como tem sido o nosso comportamento. É importante sim como eu me apresento para adorar. Deus não aceita qualquer coisa. Posso ouvir um amém? Tem pessoas que frequentam, mas não pertencem. Elas frequentam ambientes de adoração, mas não se entregaram a Deus completamente. É importante sim, para aquele que tem consciência. Estou falando aqui nessa manhã para salvo. Amém? Estou falando para crente. Para aquele que conhece a Deus, para aquele que tem uma consciência de quem Deus é importante, sim, como você se apresenta para adorar a Deus.
Por exemplo, uma coisa que está sendo muito deixada de lado, pastor Bill, nos nossos dias, a reverência. Reverência na adoração. Um dos valores está desaparecendo nos nossos dias, porque a gente está perdendo a capacidade de contemplação de quem Deus é, de contemplar a majestade do Senhor, a grandeza do Senhor. Uma das coisas que nós evangélicos estamos perdendo é a reverência. Reverência pela casa do Senhor, reverência pela presença do Senhor. Então, esse salmo nos ajuda a nos mover em direção a um lugar de reverência e devoção. Amém? Reverência e devoção. E quando eu olho para esse salmo, eu tenho que olhar para a minha vida, por isso que ele pode também, essa mensagem pode ser chamada de o raio-x de um adorador. Porque quando eu olho para esse salmo, eu tenho que olhar para a minha vida, porque eu tenho que analisar como é que eu estou vivendo nesses dias de hoje. A vida que eu estou vivendo nesses dias de hoje reflete Deus. A minha vida tem dado testemunho daquilo que eu canto, daquilo que eu ouço, daquilo que eu leio. Como é que está a minha vida? Então, quando eu olho para esse salmo, eu tenho que fazer algumas perguntas de sondagem para mim mesmo, tipo, como eu tenho andado? Onde os meus pés têm me levado? O que as minhas ações estão mostrando sobre a condição da minha alma? O que a minha língua tem falado? Minha língua tem falado a verdade ou tem torcido a verdade? Será que a minha língua tem participado de rodinhas de calúnias? Sabe? Como é que eu tenho me comportado nessa geração de hoje? Eu tenho tido um temor do Senhor, mas aqui não é um temor de medo, é um temor saudável, é um temor que me faz ter reverência pela presença dEle. Sabe? Como é que eu tenho administrado o meu dinheiro, cuidado do meu dinheiro no meio disso tudo? Porque aqui ele fecha o salmo falando de dinheiro. Que é uma área que muita gente tem problema dentro da igreja. A gente não pode dar o luxo de entrar em um lugar de culto, por exemplo, com pensamentos profanos, com uma conduta profana. Eu quero que você entenda uma coisa, se você puder, você anota: adoração adequada sempre requer uma preparação adequada. Adoração adequada sempre requer uma preparação adequada. Você vai ver que no Antigo Testamento, na lei mosaica, na lei levítica, era muito claro a ordem que Deus havia dado para os levitas de como eles tinham que se comportar diante da adoração, com vestimenta, como que eles tinham que se portar diante daquilo tudo. Era muito claro como que quando eles iam para o tabernáculo, como que eles deveriam ir. Eu tenho certeza aqui que ninguém aqui que fosse passar por uma cirurgia cardíaca, por exemplo, ia gostar que um cirurgião com as mãos sujas operasse você. Eu contei já o exemplo uma vez do parto da Laura, né? Que eu estava louco para conhecer a Laura logo, e até para passar aquela agonia da gestação que foi da Laura, né? Muito complicada. E quando eu fui assistir o parto, eu fui para a sala dos médicos, e aí veio a anestesista e falou: doutora Eliane, ela já está anestesiada, a senhora já pode ir. Aí a médica foi para uma pia, e ela começa a se lavar naquela pia. Asepsia que se fala, é o nome, certo isso? É isso? E lava, e lava, e lava, e lava, do cotovelo até aqui. E eu estou assim, né, do lado. Essa mulher estudou quase 7 anos para fazer isso, e tem que lavar isso tudo, gente. E lavava a unha, e lavava, e lavava. E aí o Espírito Santo falou comigo: ela se formou, mas não basta saber fazer, tem que estar limpo. Então, você jamais confiaria a tua vida, o teu peito, para ser aberto para um cirurgião com mãos sujas. Jamais. Porque mãos sujas são inaceitáveis para um cirurgião. Assim como corações sujos são inaceitáveis para um santo. Opa.
Mãos sujas são inaceitáveis para um cirurgião, assim como coração sujos são inaceitáveis para os santos, para aqueles que servem a Deus. Então por isso que não é suficiente. Você canta bem, você toca bem, você tem ministério, você exerce bem, mas a questão é que não importa as tuas qualidades e a tua capacidade se tiver sujeira no meio. Você está me entendendo? Se tiver sujeira, vai infeccionar o corpo. Por isso que Deus não está preocupado com a tua capacidade. A primeira coisa que Ele se preocupa é com a pureza. Tem pureza? E é justamente a santidade que nos torna úteis para Deus. Agora, a santidade não é uma capa que você veste, nem uma cara fechada, porque cara fechada não é sinônimo de santidade. Tem gente que acha que quanto mais emburrado ele for, mais santo ele é. Não, a santidade me faz andar no meio do mundo e brilhar como luz no meio das trevas, não me isolar dele. Porque tem gente que acha que é tão santo, tão santo, tão santo, que eu não sei o que ele está fazendo na terra, porque ele é inútil na terra. E Deus não quer que você seja um inútil na terra. Deus quer usar você como um farol, como uma luz que brilha, como um sal que tempera nessa geração. Meu Deus. Entende? Que não basta saber fazer, tem que estar limpo. E Davi faz umas perguntas aqui, 2 perguntas já de cara. Ele havia um interesse, ele queria saber. Provavelmente esse salmo foi escrito assim que Davi, logo após Davi ter trazido a arca para Jerusalém, na segunda tentativa, que foi bem sucedida. Alguns estudiosos dizem que Davi escreveu esse salmo depois que ele bota a arca no Monte Sião. Ele prepara uma tenda e ali é chamado de tabernáculo de Davi, a cidade de Davi. A arca ficava ali no Monte Sião, numa tenda. E ele olhava para a arca e ele fala: puxa vida, eu moro num palácio, mas eu queria morar ali. Eu moro aqui, mas eu queria... Senhor, o que eu preciso fazer para habitar nesse lugar? O que eu preciso fazer? Habitar é pouco, para morar em ti. Davi queria morar em Deus. Ele não estava preso no palácio, ele não estava deslumbrado com o ouro, ele não estava deslumbrado com a prosperidade. Tem gente que se perde no meio das curas, tem gente que se perde no meio das prosperidades, tem gente que se perde no meio das profecias, tem gente que se perde no meio do sucesso, no ser bem sucedido, e ele abandona Deus. Davi tinha ouro, tinha trono, tinha grana, tinha tudo, mas ele falava: nada disso aqui me prende, eu quero é a tua presença. Como é que eu devo, Senhor? Eu quero que você entenda que faz diferença sim sobre como você se apresenta na hora da adoração. E eu acho que essas perguntas podem ser respondidas lá em Mateus também, no livro de Mateus. Você só anota no capítulo 22, do verso 1 a 14, fala de um banquete para um casamento. Lembra que Jesus contou essa parábola? Uma certa pessoa, o rei fez um banquete, mandou convidar os convidados ilustres, um monte de gente, ninguém veio para o banquete. Aí ele mandou um segundo convite, ninguém veio para o banquete. Depois ele vai, manda vir. Aí eles trouxeram todo tipo de gente para dentro daquele banquete, era um banquete nupcial. Mas um deles, quando o rei olha e vê que uma pessoa não está vestida corretamente para as núpcias, ele fala: como é que você vem para o banquete dessa maneira? Mandou amarrar ele e lançou fora, porque ele não estava vestido de maneira adequada para aquela reunião. Então importa sim como eu me apresento diante de Deus, importa. E eu quero que você entenda que eu não estou aqui falando de uma roupa específica, eu estou falando de atitudes do coração. É a minha postura diante de Deus. Eu não posso me apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Mas também se aplica a vestimenta. Meus irmãos, tem gente que vem vestido para a igreja, não é porque ele não tem roupa não, é que ele vem de qualquer jeito. Ah, mas Deus, eu entro nele. Querido, vai diante de um juiz vestido assim. Eu admiro os americanos quando vão para a igreja, eles botam a melhor roupa.
Eu admiro os africanos quando vão para a igreja. Está um calor, lógico, a gente tem que saber a nossa cultura e achar um equilíbrio. Eu estou só te dando um toque, isso aqui é um toque que eu estou dando, mas a gente tem que vigiar um pouquinho nessa área para Deus. Deus merece o nosso melhor. Sim ou não? Ele merece o nosso melhor. Então, mas a primeira atitude é a do coração. Mas quando a atitude do coração ela é pura, ela é sincera, isso vai refletir nas minhas atitudes. Isso vai refletir. A gente não pode ser empecilho para a adoração do outro. Mas eu sou pastor de vocês, então eu posso falar, eu falo de coração, e meu papel é orientar vocês. Mulheres, cuidado como você vem para a igreja. Tem mulheres que são muito bonitas, que Deus te deu um corpinho abençoado. Então vigia para sua roupa não ser provocante para o irmão que está na frente. Porque às vezes a esposa do irmão tem que mudar de lugar, porque não sente a vontade de ver tudo o que está acontecendo ali. Então a gente tem que ter um cuidado, e garotão também, cuidado, você não precisa ficar mostrando todos os seus músculos, todo mundo já viu que você malha. Nem só de músculo, mas se você vê que você compra uma roupa que seja adequada. Amém, meus irmãos? Talvez não é o que você gostaria de ouvir nessa manhã, não estou falando de reteté, de abrir, de pegar um milagre, de receba, mas isso aqui vai te dar saúde. Isso vai te dar saúde. Eu quero que você seja uma igreja saudável. Eu quero que você seja um crente saudável. Então eu preciso falar certas coisas para você. Então nós estamos diante daquele que merece toda a nossa reverência, todo o nosso melhor. Todo o nosso melhor. Tem certas coisas que não ficam bem. A gente precisa ter um pouco de bom senso para vir na casa do Senhor. E principalmente aqueles que ministram no altar também tem que vigiar muito com as suas roupas. Principalmente quem está aqui no altar. Se você está escalado, você precisa rever suas roupas. Você precisa ver, porque tem gente que parece que está indo para uma oficina em vez de vir para a igreja para adorar a Deus. Então dê para Deus o seu melhor. Amém? É importante, sim. Então nós devemos estar envolvidos por essa palavra, e não esquecer que eu estou indo para me reunir com a minha congregação, e para celebrar a um Deus que é o Senhor da minha vida, e eu preciso ter reverência com Ele. E quando Davi faz essa pergunta, quem permanecerá no teu tabernáculo, quem habitará e quem morará no teu santo monte, ele percebe duas chaves aqui nesse salmo: integridade moral e santidade pessoal. Coisas que nós precisamos resgatar e estar atentos. Integridade moral e santidade pessoal. Não importa onde você olha na Escritura ou na vida. Aliás, existem esses dois pontos, eles são inseparáveis. Posso ouvir aqui um amém? Eles são inseparáveis. Integridade moral e santidade pessoal. Nós precisamos analisar. Davi ansiava fazer essas perguntas, ele tinha essas dúvidas, e isso estava sendo já preparado para ser passado para gerações futuras, inclusive nós que estamos aqui hoje, para que nós pudéssemos saber como que nós devemos nos comportar, e como que nós devemos entrar na presença de Deus. Então eu preciso ter pensamentos puros, eu preciso ter uma boa conduta, eu preciso amar a Deus, eu preciso decidir que se eu entreguei a minha vida para Ele, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. É Ele quem me governa, é Ele que é o meu chefe, é a Ele que eu quero agradar. Aleluia! É uma questão do nosso coração totalmente voltado para Ele. Sai de casa e pergunta: Senhor, o Senhor está se agradando de mim? Se olha no espelho e fala: Senhor, está tudo certo? Quando atento para essas coisas, eu passo a ter uma vida de comunhão com Deus. E aqui, agora eu vou começar a pregar. Foi só a introdução até agora, e eu acho que eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje. Mas eu vou tentar. Quais são as qualificações
para entrar nessa lista. Olha só, outra coisa, não tem a ver com salvo. Isso aqui não é uma prescrição para você ser salvo. Mas é uma descrição de como você tem que viver se você é salvo. Não me interprete, eu estou falando que não é uma prescrição, você tem que fazer isso para ser salvo. Não, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas aqui, se você é salvo, tem uma descrição que você deve cumprir. Se você diz que é salvo, a sua vida deve refletir isso aqui. Porque tem gente que só é no discurso, mas não é na vida. O mundo está cansado de discurso, o mundo quer ver vida, o mundo quer ver testemunho, o mundo não quer que você pregue para ele, o mundo quer que você viva para ele ver que é possível. Por isso que o povo está cansado de sermão, porque são sermões vazios. Mas quando você começar a viver, aí as pessoas vão te dar credibilidade. Aí elas vão poder dar testemunho de você falar, eu quero viver o que aquela pessoa vive, porque ele nunca me falou nada, mas quando ele chega o ambiente muda. Eu não vou citar nomes, mas eu passei por isso essa semana. Gravando a semana toda no estúdio, uma pessoa que trabalha no estúdio, estava no estúdio, cheguei para cumprimentar, no começo dos trabalhos, de dia, você pode vir aqui rapidinho na minha sala? Posso? Pô, eu queria te dizer que, cara, eu não sei o que acontece, mas vocês entram aqui, esse lugar fica tão diferente. É uma pessoa que não tinha necessidade nenhuma de querer, mas ele com o olho cheio d'água, aí veio outra pessoa e falou, ó, eu estou emocionado aqui. Cara, quem dera que todo o tempo fosse assim. Eu nunca abri a Bíblia para falar para aquele cara. Você entende que a sua vida é a única Bíblia que muitas pessoas vão ler? Conversando com o Zé Luiz, hoje até ali, às vezes, num telefonema com a pessoa, você fala, a pessoa sente algo diferente, aí no finalzinho ele fala, cara, você é cristão? Porque não é? Porque tem pessoas que chegam com frases prontas, com evangeliquez, que espanta muita gente. Mas às vezes você chega normal, começa a falar de política, cara, o país está não sei o quê, blá, 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 mas você, o teu comportamento vai gerar um constrangimento para o bem, que a pessoa vai falar, no final ela vai querer te fazer uma pergunta. O que tem em você, de onde você é, o que acontece com você, que quando você chega, a gente sente um negócio diferente. Sabe, porque isso é o reflexo. Então aí Davi começa a responder a essas perguntas que ele faz. Então, um verdadeiro adorador, ele caminha e trabalha andando na retidão e justiça. É um homem que tem os pés vertical. Na vertical. Os caminhos dele é guiado pelo céu. E não pelas influências terrenas. O céu dirige os passos dele. O Senhor guia os passos do homem bom. Ele tem os seus pés guiados, ele é sólido nos seus pensamentos, ele é sólido na sua conduta. O grande perigo dos nossos dias, como a gente sempre fala aqui, é querer separar o secular do sagrado. É inseparável. Você não pode ser uma pessoa na igreja e outra no seu trabalho. Não dá para separar. Ou você é inteiramente dele, ou você não é dele, porque não tem que ser 60% dele e 40% dele. Não, tudo caminha junto. Então ele anda na retidão. O pé na posição vertical nos leva a caminhos justos. Oh, meu Deus. E para fazer trabalho justo significa que nós devemos fazer escolhas que são baseadas em nossos compromissos. Escolhas baseadas
nos nossos compromissos. Aqueles que fazem escolhas pobres geralmente têm compromissos fracos. E aqueles que têm escolhas fortes são aqueles que têm compromissos fortes. Eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com a retidão, eu tenho um compromisso com a justiça, então meu caminho vai ser reto. Como é que anda o teu caminho? Que terreno você tem pisado? Ou como você tem andado? Quem habitará? Quem morará? Quem poderá morar? Quem poderá sentar nessa mesa desse banquete? Aqui fala de presença, desfrutar da presença de Deus. Existem pessoas que elas estão salvas, mas elas só conseguem ficar no átrio, elas não conseguem ir mais profundo. E Deus está te chamando para algo mais profundo com Ele. Ser justo. E a Bíblia fala muita coisa sobre justiça. Muita coisa. Justiça requer sacrifício, Salmo 5,4, Salmo 11,17, o Senhor ama a justiça, Salmo 18,24, o Senhor recompensa de acordo com a nossa justiça, Salmo 35,28, devemos falar palavras de retidão, Salmo 49, a justiça é para ser pregada na congregação, Provérbios 10,2, a justiça nos livrará da morte, Provérbios 11, de 5 a 6, justiça nos direciona nossos caminhos e nos livra do mal, Provérbios 21, se você seguir de justiça, você encontrará mais justiça, Mateus 5,6, há uma fome e sede de justiça. Mateus 5,10, há perseguição que vem com a justiça. Mateus 6,33, estamos para procurar justiça, primeiro, acima de tudo. E Romanos 6,13, nós devemos oferecer os nossos corpos para a justiça. Romanos 14,7, retidão é o reino de Deus. 2 Coríntios 6,7, há uma armadura da retidão. 2 Coríntios 6,14, a justiça não tem comunhão com a injustiça. 1 João 2,29, uma marca do ser nascido de novo é a presença da retidão na vida. Posso ouvir um amém aqui? Retidão, justiça, integridade. A segunda característica de um verdadeiro adorador é que ele fala a verdade. Ele tem a verdade nos seus lábios, ele não engana, ele não mente. Ele não difama o seu vizinho, ele não calunia o seu vizinho, ele não gera contenda uns com os outros. A palavra calúnia, ela vem de uma palavra inglesa que era usada para prejudicar a reputação de alguém e diminuir sua influência entre os outros. Isso é calúnia. Sabe? Davi nos lembra que a língua do adorador é diferente da língua do impostor. O negócio vai ficar só mais apertadinho um pouquinho. Mas o que arde cura, o que aperta segura, né, gente? O que arde cura, o que aperta segura. A língua, fala comigo, a língua de um adorador é diferente da língua de um impostor. Meu Deus. Davi nos lembra que eu tenho que ter cuidado com a minha língua. Eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras. Eu não posso usar a minha língua para ser um flagelo. A minha língua não pode ser um instrumento para ferir outras pessoas, para difamar outras pessoas, para gerar contenda uns com os outros. Não posso usar minha língua para pecar, não posso achar normal que a minha boca seja cheia de palavrões. Não posso. Gente, eu não posso. Não é normal para um crente, para um salvo, ter a boca cheia de palavrão. Que comunhão tem as trevas com a luz? Qual é a diferença que a gente gera no mundo se quando eu saio daqui eu encontro com a rodinha dos meus amigos, meus vizinhos e tal, e começo a me falar na linguagem deles, no sentido de as palavras mais profanas e mais baixas, e eu vou falando, e eu acho isso normal. Não é normal um crente sair por aí falando palavrão, não é normal. É incompatível.
Não é normal você estar em casa e falando palavrão com a sua esposa. Não é normal. É legal, às vezes, que a gente chega em alguns lugares, no meio de algumas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, e elas falam algum palavrão, e olha você, me desculpa, cara. Já passou por isso? Cara, me desculpa, irmão, está tranquilo. Não faz parte de mim. Outra coisa, não me contamina. Tem gente que para ficar legal, começa a copiar o jeito dos caras para ser sociável, bobão. Não tem personalidade? Está com medo de perder o negócio? Então eu vou também entrar nisso aqui para poder... Senão o cara pode não fechar o negócio comigo. Aí o cara fala um monte de besteira, você... legal, eu também acho. Aí aqui na igreja, ó Senhor, labaxamanai. Se converte. Você vai ser conhecido pelo seu testemunho, não pela camiseta que você anda carregando, nem adesivo que está no teu carro, a serviço do Rei Jesus. Imprestável, não uso o carro, não empresto carro para ninguém. Lembra disso, dessa época? Tinha uma moda desses adesivos, a serviço do Rei Jesus. Irmão, tu pode dar uma caroninha? Não, cara, estou ocupado que eu tenho que pegar uma praia agora. Irmão, a irmã está precisando, ela não tem, não. Serviço do Rei Jesus, coisa nenhuma, rapaz. Deus me deu. Não pode usar a tua língua para ser enganosa, para provocar malícia, língua com veneninho, sabe? Havia um comentáriozinho, aí, em vez dele chegar para apaziguar, ele chega para botar mais veneno ainda. Bem-aventurados pacificadores, não os terroristas. Tem uns talibãzinhos dentro da igreja. Sabe por que eu olhei para o Wesley? Porque a barba... Mas sério, gente. Tem os ministérios do Talibã aí dentro da igreja. Que ele quer ver o negócio explodir. Bem-aventurados são os pacificadores. Que chega e fala, meu irmão, cuidado com a tua língua. Não é isso não, vamos desfazer isso aqui. Em nome de Jesus. Repreende a língua, repreende esse veneno. Um dos pecados mais presentes na igreja hoje é a maledicência. São línguas a serviço do capiroto. Jogando o irmão contra o outro, provocando briguinha, fofoquinha, leva e traz. Isso não deve ser normal para nós. Pode ser normal em qualquer lugar. Aqui não vai ser normal. Posso ouvir um amém? Aqui não vai ser normal. Calúnia, crítica, fofoca tem feito mais estrago na igreja do que pecados na área sexual. A gente sempre fala muito de pecados na área sexual, mas a fofoca é terrível. A mentira, a calúnia, o jogar um irmão contra o outro. Meu irmão, sai fora disso. Se a gente tratasse esses pecados de fofoca, igual a gente trata pecados de áreas moral. O que deve ser. O certo é isso. Mas tem gente que tem uma língua que está com um contrato com um capiroto, gente. Gosta de... Deus abomina, Deus odeia aquele que semeia contenda entre os irmãos. 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina. 6 coisas ele odeia, mas a 7ª ele abomina, que é o quê? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Não pode. Ele é íntegro na sua conduta e fala a verdade. Você tem uma escolha, eu tenho uma escolha.
A nossa boca a gente deve escolher usar para ser preenchida por cânticos de louvor e adoração. A minha boca deve ser polida. A minha boca deve ser usada com sabedoria. A minha boca deve ser usada para abençoar, para profetizar, para dizer palavras de encorajamento, de carinho, de repreensão também. Não para ver o circo pegar fogo. Palavras que encorajam, palavras de conhecimento. Quando a verdade se agita em nosso coração, quando a minha vida é dedicada a Deus, meu coração vai ser cheio, porque a boca fala que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de verdade, a boca vai falar verdades, baseadas na palavra. Se o coração estiver cheio de gratidão, a minha boca vai se encher de gratidão. Sabe, agora se eu me alimentar de lixo, eu vou ter lixo na boca. Entende? Então, o Senhor quer servos obedientes e que falem a verdade para habitar na sua casa, para sentar na sua mesa. Sabe, um verdadeiro adorador, ele anda direito. Meu Deus, ele anda direito, isso é forte. Ele não vai desejar mal para o seu próximo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui algumas perguntas que a gente precisa fazer. Como eu tenho tratado outras pessoas? Mesmo aqueles que são inferiores a mim, no sentido de eu tenho uma influência na sociedade, eu tenho um cargo, eu tenho um estudo, eu tenho isso. Aí tem aquelas pessoas que são menos favorecidas. Como é que a gente tem se relacionado com essas pessoas? Será que eu tenho olhado de cima para baixo? Ou será que eu tenho tratado de igual para igual? Porque nós somos iguais diante de Deus. Você não é o cartão de crédito que você carrega na carteira. Você não é o carro que você dirige. Você foi chamado para ser um representante de Deus nessa terra, para ser a imagem e semelhança de Cristo. Todos nós somos imagem e semelhança dele. Então não tem que tratar o outro como, sabe, sendo snob, porque eu sei mais, eu tenho mais. Não. A gente tem que caminhar debaixo dessa verdade. Um verdadeiro adorador, ele irá aceitar o direito e rejeitar o mal. Interessante que ele fala aqui, que rejeita quem merece o desprezo. Lá na mensagem, ele vai falar que menospreza o desprezível. Você precisa aprender a desprezar aquilo que não merece a sua atenção. Desprezar aquilo que não edifica, desprezar aquilo que só está roubando a tua força, rejeitar caminhos tortos, desprezar caminhos tortos, desprezar companhias que querem te levar para a vala, desprezar, rejeitar o pecado. Cuidado com as suas associações, cuidado com a sua parceria. Cuidado com quem você anda, menospreze, ele rejeita quem merece desprezo. Mas pastor, eu tenho que ser luz para o pecador. Sim, mas tem pessoas que estão à sua volta, que já provaram que não querem nada com Deus. Tem pessoas à sua volta que só querem te sugar e rejeitam a Deus, zombam do evangelho, zombam de Deus. Se você já fez a sua parte, meu irmão, sai fora daí, menospreza o desprezível. Cuidado com as suas associações, elas podem travar você. O que diz em 1 Coríntios 15, 33? Não se deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Sabe, um verdadeiro adorador, ele não só irá se afastar daqueles que estão fora da sintonia com Deus, mas ele irá se mover para caminhar junto com aqueles que temem ao Senhor.
Posso ouvir um amém aqui? Deus está conectando, Deus está fazendo novas conexões aqui. Deus te tirou de lugares, Deus moveu pessoas de lugares, porque Ele está colocando você do lado de pessoas que vão ter a mesma paixão que você, o mesmo desejo que você, a mesma fome que você. Não pessoas perfeitas, mas pessoas que têm um coração inclinado para caminhar junto, para construir uma história junto, para crescer juntos em Deus. Por isso que não estranhe as mudanças que Deus está fazendo na sua vida. Essa mudança é para uma conexão estável. É para trazer para a tua vida um outro nível de comprometimento, de fé, de alegria, sabe, de experiências com Deus. Deus mudou algumas pessoas. Tem pessoas questionando como é que a minha vida viveu essa mudança. Deus mudou você para alinhar você, para conectar você com um propósito, com uma visão, com uma paixão, com uma unção que será desatada sobre a tua vida. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Oh! Aleluia! Se mova junto com pessoas que ande com gente que é mais do que você. Sabe? Que ame a Deus mais do que você. Que seja mais louca por Deus mais do que você. Se você anda com alguém que é de um nível maior do que o seu, essa pessoa te puxa para o nível dela. Quem são os seus modelos? Quem são as suas referências? É o youtuber que você gosta? Quem são as suas referências? É o cara que já está no 5º casamento? Quem são as suas referências? É a modelinho que fica postando foto no Instagram com biquinho? Com a bolsa nova que ela comprou de 15 mil reais? Quem são as suas referências? Quais são os seus modelos? Não se espelhe em pessoas fúteis, não. Nivele por cima, querido. Ei, nivela por cima. Vai buscar conhecimento. Tenha referências de pessoas que podem acrescentar algo de sólido na tua vida, não futilidades. Perguntas de sondagem fazem bem para a gente. A gente sondar a nossa vida. Porque às vezes a gente não para para pensar nessas coisas. Quem são os seus modelos? Em quem você se espelha? Quais são as suas referências? O que você olha e fala, caramba, aquilo é um norte para mim, eu quero ser aquilo ali, eu quero ser como aquela pessoa, eu quero ser... Mas tem gente que se espelha em cada coisa fútil. Pense em coisas nobres, se espelhe em pessoas nobres. Sabe? Pelo amor de Deus. Um verdadeiro adorador, ele tem compromisso inabalável com a sua palavra, mesmo quando isso pode levar a trazer perdas para ele. Ele cumpre a palavra. Se você prometeu algo, cumpra. Ah, mas quando eu prometi era outro tempo. Agora, querido, arque com as consequências do seu compromisso. Cumpra. O máximo que você pode fazer, se tiver em dificuldade, é sentar com a pessoa que você prometeu e refazer o plano. Dificuldade todo mundo passa, amém? Amém ou não? Todo mundo passa dificuldade e renegociar não é vergonha nenhuma. Sentar para conversar e falar, olha só, eu tinha uma perspectiva, uma prospecção, eu tinha algo, mas saiu do meu controle, mas eu tenho uma palavra com você. A gente pode refazer de uma maneira que seja, que eu consiga cumprir, isso não é vergonha nenhuma. Mas não fuja dos seus compromissos. O pior é fugir. O pior é o não dar satisfação. Cumpra com a sua palavra, porque assim você vai estar honrando a Deus. Davi estava dizendo, olha, independente da dor, ele mantém a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Ele vai fazer o que ele diz que ele vai fazer. Ele mantém a integridade da sua palavra. E a integridade não começa com palavras, mas começa no coração. Integridade não começa com as palavras, é primeiro no coração. Você deve ter um coração regenerado, nascido de novo.
Se você tem um coração nascido de novo, você vai cumprir a sua palavra, você vai ter como chegar e renegociar os seus prazos e falar com a pessoa, e você vai conseguir, você não vai mais se esconder, você vai lutar por aquilo que você prometeu. E ele não muda diante da pressão, porque, querido, todos nós estamos debaixo de pressão. Só eu estou debaixo de pressão? Todo mundo está sofrendo pressão. É pressão da sociedade, é pressão da família, é pressão financeira. Pressão, 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 pressão. E às vezes, quando o terreno está muito espremido, quando a gente está sendo oprimido, a nossa tendência é ceder a nossa palavra para se tornar aceitável em determinados lugares. Ei, não ceda à pressão. Resista à pressão, porque depois da pressão vem a unção. Resista à tentação de se tornar como um daqueles que estão pressionando você. Resista à tentação de entrar nos esquemas corruptos que estão propondo para você. Resista à tentação dos jeitinhos que estão propondo a você. Resista à tentação do caminho fácil que estão propondo a você. Mantenha fiel à sua palavra de servir a Deus e não ceder à pressão da sociedade. É um desafio para todos nós, mas não importa, você precisa manter a tua palavra firme, sabe? E não entrar no jogo da pressão. Às vezes a coisa mais fácil a fazer é ceder. O caminho mais fácil é ceder. Você precisa decidir resistir no dia mau, no dia da pressão. O verdadeiro adorador é aquele que é consciente com o seu dinheiro. Ele não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno. Coisa forte isso. A última parte ele lida com o dinheiro. E se você for ler na lei mosaica, lá a partir do Êxodo 22, tem várias instruções de Moisés falando sobre não emprestar dinheiro a juros. Sobre se você emprestou dinheiro, você não pode ir para a casa do cara falar, me paga o que você me deve, senão eu vou te tirar a tua casa, vou te tirar daí. Você emprestou, agora você vai precisar, se a pessoa não conseguiu te pagar no tempo, ou está em dificuldade, você vai precisar ser paciente para receber aquilo. Mas jamais exercer pressão e subjugar aquela pessoa por conta disso. Isso é bíblico, meus irmãos. Ei, quando fala em dinheiro, tem muita gente que está desviada nessa área. Ele é convertido em todas as áreas. Mas no que diz respeito a dinheiro, ele não quer colocar Deus no meio disso. Mas o verdadeiro adorador, ele é responsável em como ele administra o seu dinheiro. Um verdadeiro adorador, ele é responsável e ele é fiel ao dízimo na casa do Senhor. E ele é generoso nas suas ofertas. Isso é Bíblia. Eu não vou tirar a oferta agora, fica tranquilo. Não vai, pastor, falar de dinheiro. Não, vou falar de dinheiro sim, porque é bíblico. Enquanto você não entender que o dinheiro não pode governar você, mas que Deus te deu poder para dominar sobre ele. Enquanto você não aprender esse princípio, você precisa ouvir essa mensagem de novo. Deus não quer apenas a sua generosidade, Deus quer a sua fidelidade. Eu não sou um dizimista, mas eu sou um bom ofertante. Deus não está pedindo bondade de você, Deus está exigindo fidelidade de você. Ei, eu vou repetir. Deus não está pedindo a sua caridade, Deus está pedindo a sua fidelidade. Deuteronômio 24, 10, 13 vai dizer, quando tu emprestar qualquer coisa a teu irmão, tu não deverás ir em sua casa buscar a sua promessa. Tu deverás ficar no exterior, e o homem a quem tu emprestar deve trazer para fora o penhor no exterior, até que se quite. E se o homem for pobre, tu não deverás dormir com essa promessa. Em qualquer caso, tu deverás entregá-lo a promessa novamente, até o sol se baixar. Você não pode ficar... Tem gente que é mal pagadora, mas um erro não justifica o outro. Um amém nessa hora.
Tem uma galera que tem que apertar uma válvula ali, né, Bill? Para o amém sair. Sabe? A gente não pode deixar que o dinheiro governe a gente. Porque há uma promessa para aqueles que viverem debaixo dessa palavra aqui. Aquele que vive debaixo dessa palavra, a gente pode linkar ele com o Salmo de número 1. Ele será plantado junto a ribeiros e ele dará o seu fruto na estação correta. E nunca vai faltar nada para ele. Ele sempre vai ter para abençoar. Nunca vai faltar. Aquele que medita na palavra, aquele que anda debaixo dessa verdade, ele tem uma fundação sobre a rocha, e ele não será abalado por tempestade nenhuma, por vendaval, por enchentes. Não, você precisa encher a tua vida da palavra, porque quando você encher a tua vida da palavra, ela vai começar a encher o lugar onde você vive. Você tem que viver uma vida saturada pelas Escrituras, cheias, preenchida por ela. Quando a palavra de Deus habita dentro de uma pessoa, o pecado diminui. Quanto mais da palavra, menos do pecado. Quando a palavra toma conta de você, isso vai dominar a tua vida. Quando você enche a tua vida de palavra, ela vai começar a expor áreas em trevas da sua vida. E a treva tem que fugir, porque a treva é incompatível com a luz. Sabe, viva uma vida que tenha foco na palavra, meditação na palavra, leitura da palavra, uma vida que é aceitável a Deus. Quando o conhecimento da Escritura se junta com a fé, ninguém segura. Oh, meu Deus do céu. Quando o conhecimento se junta com a fé, ele elimina a prática do pecado. A fé e a palavra faz a prática do pecado ir embora. A fé e a palavra expulsa o pecado da tua vida. Posso ouvir um amém aqui, meus irmãos? Meu Deus do céu, já estou terminando já. Para ser aceitável a Deus, você precisa ter uma conduta que reflita a glória de Deus. Uma vida que se caracteriza por atos justos, que fala a verdade com sinceridade. Você não pode ser um caluniador. Você não pode humilhar os outros. Você não pode ferir os outros. Você precisa fazer distinção entre o que é vil e entre o que é justo. Entre o que é desprezível e o que é aceitável. Você precisa se segurar nas cordas da santidade. Mergulhar na santidade. Você precisa tomar cuidado sobre como o seu dinheiro é usado. E você não pode receber suborno. Olha o estado que o país está. A vergonha que o Brasil está vivendo. Por causa de suborno. Por causa de propina. Mas eu lembro de ontem também conversando com Wesley. No estúdio a gente conversa muito. De quando Amã chega para Assuero e começa a falar para o rei Assuero, lá no livro de Esther fala isso. Rei, tem um povo aí com os costumes diferentes. Eles não fazem o que o povo da Pérsia faz. Eles têm uma vida diferente. Esse povo a gente tem que acabar com eles. Você não entendeu? Tentaram acabar com os judeus, porque os judeus eles buscavam a santidade do Senhor, porque os judeus não se contaminavam com o pecado, porque os judeus buscavam a Deus, e isso incomodou. Aí Amã falou, vamos acabar com esse povo, vamos preparar uma forca para esse povo. Só que Deus tinha colocado Esther naquele trono, naquele reino, com um propósito. E lá a Bíblia vai dizer, quem sabe que Esther, você não foi colocada como rainha para esse momento que você está vivendo agora. E outra coisa, Esther, se você não se manifestar agora, outro será levantado em seu lugar. Você está vivendo nesse tempo hoje. E você tem que ser distinguido pela diferença da sua vida. Será que lá no teu trabalho as pessoas podem falar, tem um cara lá que o jeito dele é diferente. Ele não faz o que os outros fazem. Ele não se comporta como os outros se comportam. Ele não pratica as mesmas coisas que os outros praticam. Você será distinguido
pela diferença na sua vida. E essa diferença se chama presença de Deus. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Nós não estamos terminando o culto. Eu quero que você feche os seus olhos. Aí, na Bíblia Mensagem, diz assim: quem se comportar dessa maneira, não entrará na lista negra. Eu não quero entrar na lista negra. Eu quero ser alguém que tem assento cativo na presença de Deus. Feche os teus olhos. Peço para que Deus faça isso na sua vida. Pai, que possamos ser verdadeiros adoradores. Que possamos fazer um check-up na nossa vida. Que possamos andar em retidão e justiça. Que possamos falar a verdade e tratar o nosso irmão com igualdade. Que possamos aprender a separar e desprezar aquilo que é desprezível. Que não possamos usar nossa língua para amaldiçoar ninguém, nem levantar contenda uns contra os outros. Que possamos usar o nosso dinheiro com responsabilidade e com fidelidade, porque assim nós estaremos representando o teu reino nessa terra. Faz isso com a gente, em nome de Jesus. Amém.